Obrigado por você ter interessado no DRE de R$ 1 milhão. Para que eu seja extremamente transparente e coerente, eu antes de mostrar o DRE, eu trouxe aqui um, um exemplo, tá? De cálculo de custo de mercadoria vendida, na verdade de uma precificação, tá? Tá bem simplório ainda, mas vocês têm um racional disso para ver que faz sentido, tá? Então, nesse exemplo aqui, eu estou pegando um produto de R$ 100, cujo custo de mercadoria vendida já inclui todas as despesas para chegar, o frete e tudo mais, tá? Por isso eu coloquei CIF aqui. Então, estou colocando R$ 6. Eu estou colocando aqui uma margem até de segurança de 3% para a taxa de cartão de crédito. Lembrando que nas taxas do Mercado Livre ou dos marketplaces, essa taxa de crédito já está incluída. No caso do 1P, né, a gente tem esse custo, no Mercado Livre, né, nos marketplaces não tem, mas enfim, por segurança eu vou deixar aqui 3%. Impostos médios, né, eu estou considerando uma operação que talvez nem esteja no início do Simples, mas também não esteja, às vezes, num, numa modalidade tributária que cobre valores de 15, 16%, estou colocando aqui impostos médios de 12%, tá? Isso aqui serve só para a gente poder calcular que é a margem de contribuição, tá? Então, cada empresa tem uma realidade, cada produto tem uma realidade, mas no fim, como eu fiz uma simulação com segurança de 35%, tá? Eu fiz um cálculo aqui para vocês verem que faz sentido esse markup de 2,20, né? Incluindo no caso do 1P, você tem o custo do frete. Então, eu estou colocando uma lógica que a gente trabalhava que era, a gente embutia o valor do frete e falava que era frete grátis. Então, o produto 220 a gente vendia por 225, ou seja, nós estamos embutindo R$ 25 o preço de frete, vendia como frete grátis, e que eu estou calculando um preço de custo médio Brasil, entendendo, né, que nessa ocasião você já vai ter mais de uma transportadora, não só o correio, e dependendo do share da participação, a gente calculou, para calcular esse custo médio de frete, uma participação de vendas em cima do PIB do Brasil. Ou seja, a gente pegou a distribuição do share da participação, né, maior no Sudeste, mais em São Paulo, depois Minas, Rio, né, Curitiba, né, Salvador, enfim, são os lugares, Bahia, são os lugares que geralmente tem o maior share, né, e estou imaginando também produtos saindo do Sudeste, né? Se você pegar, por exemplo, uma empresa que está situada em Manaus, provavelmente o custo médio de frete dela vai ser mais caro do que isso. Então, precisava ter uma simulação, tá? Então, nesse caso aqui, a gente chegou numa margem de contribuição de R$ 90, uma margem relativa de 36%. Para calcular, eu estou usando aqui em termos de margem de contribuição, tá? 35%, tá? Qual que é a lógica? Eu estou colocando aqui uma participação, entendendo que, né, o empresário que nos procurou, ele já fazia o 1P, né, o 3P, na verdade, Marketplace. Então, estou imaginando que em um ano, né, ele estabilizou a operação dele. Oh, desculpa, até chegar em 1 milhão, não vou falar um ano, porque depende de cada negócio, mas até chegar a 1 milhão, ele conseguiu estabilizar o 3P em 400 mil e ele realmente está trabalhando e investindo fora do marketplace para vender 600 mil, tá? Pô, Davi, como é que nós chegamos nesses 600 mil? Eu posso garantir para vocês, se você tiver um bom head de e-commerce, que eu já coloquei aqui, uma agência de criativa de conteúdo orgânico, de qualidade, que eu coloquei um custo aqui para a gente conseguir pagar uma agência de qualidade. Uma agência de tráfego profissional, eu já coloquei esse custo, nós estamos falando entre o head, agência de conteúdo, um investimento de 28 mil, com tranquilidade eu falo que a gente gerencia aí um orçamento de 60 mil para vender 600 mil. Lembrando que eu ainda coloquei aqui uma agência de parcerias, tá? E um time de inside sales. Enfim, se for somar Google mais Meta Ads mais influência, nós estamos falando de 80 mil. Para vender 600 mil, 80 mil, nós estamos falando de um ROI, um ROAS, né? 600 mil por 80 mil, desculpa. Aqui eu coloquei 60 mil, falta um zero. Então, estou falando de um ROAS de 7,5. Para uma operação madura, né, que eu estimo mais ou menos uns 2 anos a gente chegar, é um número perfeitamente possível da gente buscar, tá? Então, somando, né? E aí eu coloquei aqui como Cusco, né? Eu não sei exatamente qual segmento que você tá, mas eu coloquei aqui
comissão mais taxa de marketplace 20% para calcular esse valor. Então percebam que é 20% dos 400 mil e aqui eu calculei 80 mil para a gente vender 600 mil, né, baseado nessa performance aqui de ROI, de ROAS, Return Over Ad Spend, né, que é o retorno sobre os investimentos em publicidade 7,5. Somando 160 mil para 1 milhão, nós estamos falando de um ARCOS de 16%. ARCOS, eu acredito que é uma linguagem que vocês já estão mais acostumados. Aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando a margem de contribuição menos investimentos em marketing, né, em mídia, vou colocar, tá? Porque o marketing inclui os custos também. Então, basicamente, é 1 milhão vezes 35%, percebam, 1 milhão vezes 35%, menos o total de mídia, o que dá uma margem de contribuição aí de 190 mil reais, tá? Dentro da tese, né, da Eptopus, a gente tem um entendimento que a gente precisa de um head de e-commerce, uma liderança da área criativa, que a gente indica, né, no começo ter agências, uma liderança na área de tráfego profissional, mais um time, né, que a gente indica também agências, um time de inside sales, 2 pessoas, eu estou colocando uma pessoa de liderança num valor de 7 mil, e uma pessoa, né, de operação no valor de 3 mil. A gente sempre entende que toda área precisa ter uma liderança, tá? Uma agência de parcerias para poder gerenciar esse budget de 20 mil, um analista de marketplace, né, para que você não fique refém das atividades do marketplace. Eu estou colocando uma mensalidade aí de um software, né, que nós estamos falando aí de custar mais ou menos, vou colocar 1%, seria 6 mil, 0,5% do faturamento da loja própria, tá? Então a gente teria aqui uma despesa total de 53 mil reais, tá? E aí a margem de contribuição menos o OPEX de negócios, né, que é o custo operacional de negócio, sobraria 137 mil. E para girar 1 milhão, né, em mercadoria, eu não sei qual que é exatamente a sua despesa de armazenagem mais logística, né? Então você teria que ter o aluguel do espaço, do escritório, né, do galpão ou de um local para poder armazenar as mercadorias, os seus colaboradores que recebem a mercadoria, que emitem nota fiscal, que despacham. Eu estou colocando aqui uma margem aqui de 40 mil reais. Com isso, a gente teria aí uma lucratividade de, né, 10 mil, desculpa, 97 mil, 9,7%. Então, enfim, aqui eu estou mostrando matematicamente, né, como a gente consegue chegar numa operação lucrativa, 10%, tá? Com receita de 1P, receita 3P, 60%, 40%, para vender 1 milhão, sobrar 97 mil na última linha, beleza? Junto com esse vídeo, eu vou mandar também a planilha que tem o cálculo de margem de contribuição e a visão do DRE para 1 milhão de reais.